Boa noite, a gente vai apresentar uma revisão biográfica sobre recursos ergogênicos nutricionais. O grupo é eu, Beatriz, a Clara, a Suzana, a Morgana e o Tobias. Bom, esta revisão tem por objetivo explicar e implementar ações e orientações quanto ao uso de substâncias e métodos nutricionais em benefício da melhora na performance de atletas, como também alertar sobre riscos do seu mau uso. O termo ergogênico do grego significa ergo, trabalho, e gen, produção. Portanto, o termo é utilizado para descrever alimentos e suplementos que possuam a propriedade de maximizar a capacidade de trabalho e obter resposta ao treinamento de força, levando à hipertrofia. A revisão bibliográfica constou de textos publicados no período 2011 até os dias atuais. A busca foi realizada em livros, artigos de revistas científicas, artigos extraídos via internet, buscados no banco de dados da Medline, Lilacs, Science Direct, Periódico CAPES e CCIELO. As discussões da presente revisão poderão servir de referência para o planejamento das ações estratégicas de treinadores e fisiologia do exercício, no que refere à competição de alto nível. Bom, a demanda por mecanismos para aumentar a performance de praticantes de atividade física vem crescendo de forma cada vez mais acelerada. Mecanismos esses denominados recursos ergogênicos. Tais recursos são divididos em 5 categorias: nutricionais, farmacológicos, fisiológicos, psicológicos e mecanismos. Nesse contexto, os recursos ergogênicos nutricionais apresentam relevância significativa, tornando-se mais populares e, de certa forma, polêmicos, uma vez que seu uso inadequado se associa a potenciar riscos para o consumidor. Dessa forma, o objetivo dessa revisão foi identificar um mecanismo de ação associado ao consumo de recursos ergogênicos nutricionais. Tornar-se um atleta de alto nível requer uma boa genética, condicionamento físico e preparo, treinamento sistematizado e dieta compatível à alta demanda energética da modalidade desempenhada. Sendo assim, a nutrição ideal é fundamental para atender às necessidades nutricionais de qualquer atleta ou esportista, pois uma vez negligenciada, afetará em maior ou menor proporção seu desempenho. A hipertrofia, a perda de peso, o melhor condicionamento físico, a estética e as orientações médicas são alguns fatores que vêm contribuindo cada vez mais para a busca de academias, em especial a musculação, em que os praticantes procuram meios rápidos para alcançar seus objetivos. Devido a isso, os recursos ergogênicos, os RE, são substâncias que merecem ênfase, principalmente os nutricionais, por se configurarem como os mais populares. Em todas as circunstâncias, é fundamental que a suplementação seja indicada e acompanhada por um profissional qualificado, pois o efeito pode ser contrário ao esperado, trazer agravos à saúde, além de seus efeitos colaterais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio de resolução aprovada, prevê aos atletas os suplementos hidroeletrolíticos, energéticos, proteicos, os de creatina e cafeína, entre outros. São bem conhecidos os benefícios que alguns destes suplementos podem exercer no desempenho desportivo de atletas, quando usados de forma correta e individualizada. Suplementos de cafeína, por exemplo, mostraram-se efetivos tanto na melhora do desempenho esportivo como na perda de peso. Suplementos hidroeletrolíticos. Os suplementos hidroeletrolíticos são recursos desenvolvidos para suprir perdas específicas de água, carboidratos e sais minerais perdidos durante a prática de exercícios físicos de alto rendimento, podendo definir a performance do competidor profissional. Essa categoria é considerada um dos poucos suplementos alimentares para atletas que têm a capacidade de melhorar o desempenho em todos os esportes que levam à desidratação e a depleção das reservas de glicogênio. Os produtos formulados para fins de reposição hidroeletrolítica devem apresentar concentrações variadas de sódio, 138 e 400 mg por 200 mg, cloreto e carboidrato, 6 a 10% de concentração. Opcionalmente, esses produtos devem conter potássio, vitaminas e minerais. Suplementos energéticos.
A grande maioria dos produtos energéticos apresenta uma mistura de 3 tipos de carboidratos: maltodextrina, dextrose e frutose. Esses carboidratos têm o objetivo de manter a glicemia, glicose no sangue, estável. Assim, evita-se que o atleta entre em processo de fadiga muscular. Para um bom desempenho nos treinamentos, devem ser utilizados carboidratos de diferentes índices glicêmicos, isto é, que demoram períodos de tempo diferentes para serem digeridos. Um carboidrato de baixo índice glicêmico leva mais tempo para ser absorvido, entretanto, supre o músculo de energia por um período maior. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os repositores energéticos são produtos formulados com nutrientes que permitam o alcance e a manutenção do nível apropriado de energia para atletas. Nestes produtos, os carboidratos devem constituir no mínimo 90% dos nutrientes energéticos presentes na formulação. Assim, os suplementos energéticos consistem em carboidratos de alto índice glicêmico, os quais são utilizados para manter de forma constante e adequada a disponibilização energética durante exercícios físicos de longa duração ou para a reposição rápida de glicogênio depletada por uma atividade física de intensidade alta. Suplementos proteicos. Os suplementos alimentares proteicos são utilizados para o ganho de massa muscular e perda de tecido adiposo, e devem ser consumidos exclusivamente por pessoas que praticam atividades físicas regulares. A proteína é utilizada para evitar o catabolismo, processo realizado através de hormônios liberados no organismo após os exercícios físicos. Esse processo catabólico pode acabar quebrando os ganhos musculares de cada treino. O seu consumo proporciona aumento da força muscular e do rendimento do treino, reduz a queima de proteínas no corpo, melhora a recuperação do músculo no pós-treino, dentre outros benefícios. Pode-se citar como principais suplementos proteicos a albumina, whey protein, seja ele concentrado, isolado ou hidrolisado, proteína da carne e proteína da soja. Creatina. A creatina é um composto natural encontrado em alimentos de origem animal. Tem sido considerado um suplemento nutricional efetivo na otimização do desempenho de atividades físicas, podendo também ser sintetizada no fígado, rins e pâncreas. A creatina é colocada no músculo esquelético, onde pode se manter na forma livre, ou fosforilada. Inúmeros estudos têm demonstrado que a suplementação de creatina é capaz de otimizar o desempenho esportivo e retardar o início da sensação de fadiga em exercícios de alta intensidade e curta duração. Acredita-se que os efeitos ergogênicos provocados pela suplementação de creatina sejam atribuídos ao aumento do conteúdo total da creatina intramuscular, acelerando a ressíntese de fosfocreatina no intervalo dos exercícios. Como resultado, a taxa de refosforilação de ADP requerida pode ser mantida durante o exercício, aumentando a capacidade de concentração muscular. Cafeína. Segundo Tofani, a cafeína faz parte do grupo de trimethilsatinas e tem potente ação no sistema nervoso central, estimulando e restaurando funções cerebrais. Porém, mesmo assim, ela não é considerada uma droga terapêutica, sendo comercializada livremente. Supõe-se que ela possua mecanismos de ação periférica e central, provocando alterações metabólicas e fisiológicas, possivelmente favorecendo o desempenho atlético. De acordo com a literatura, é notável um significativo aumento de desempenho físico após a ingestão de 3 a 6 mg de cafeína por quilograma de peso corporal. Esse número não varia entre atletas profissionais ou amadores. O Comitê Olímpico Internacional permite uma concentração de cafeína na urina de até 12 mg, sendo considerado doping concentração acima deste valor. Os suplementos alimentares são as formas de medicina complementar e alternativos mais utilizados. Primeiramente, por serem amplamente disponíveis, relativamente baratos e comprados sem consulta a um agente de saúde. A FDA regula os suplementos alimentares de forma diferente dos farmacêuticos. A FDA regula o controle da qualidade e o método adequado de fabricação,
mas não controla a padronização dos ingredientes ativos ou a eficácia. Alguns profissionais de educação física estimulam o uso de suplemento com o intuito de melhorar o desempenho, sem levar em consideração outros meios para se atingir os objetivos a serem alcançados. Os suplementos alimentares, se bem empregados, melhoram o rendimento nas atividades físicas, além de garantir maior disposição para realizar tarefas cotidianas. No entanto, o uso indiscriminado e sem orientação de um profissional capacitado podem causar danos à saúde, como problemas hepáticos e sobrecarga renal, aumento de gordura corporal e desidratação. Cabe ao nutricionista orientar e sugerir os suplementos alimentares adequados, nos casos em que as necessidades nutricionais não estejam sendo satisfatoriamente supridas pelas fontes alimentares e habituais, sendo a nutrição apropriada o alicerce para um bom desempenho físico. Metabolismo com suplementos. Os suplementos queimadores podem ser tomados quando se pretende emagrecer ou aumentar o metabolismo. A sua toma deve ser associada a regular de exercício físico. Além disso, estes suplementos aumentam a energia e a concentração, sendo por isso especialmente importantes em períodos de maior cansaço e, segundo Walonsky, a suplementação com nutrientes específicos tende a melhorar o desempenho físico humano. Esses remédios devem apenas serem usados em último caso, pois a sua utilização altera o metabolismo e acabam também alterando a produção de hormônios no corpo. O consumo de altas doses de cafeína pode produzir insônia, ansiedade, vertigem, dores de cabeça e enxaquecas, inquietação, palpitação e diversos outros transtornos. Conforme recomendação da American Diet Association, eles devem ser descritos e utilizados com cautela, sendo necessária previamente avaliação física individual para que seja possível prescrevê-los por médico ou nutricionista. Os suplementos termogênicos são suplementos alimentares queimadores de gordura, com ação termogênica que aumentam o metabolismo, ajudam a emagrecer e a queimar gordura. Estes suplementos ajudam também a reduzir o apetite, reduzindo assim a vontade de comer doces, além de também ajudarem a gerar mais energia, aumentando consequentemente a disposição para o treino. Nos estudos de Reis, Filho e outros, em 2012, é relatado que os termogênicos possuem a capacidade de melhorar de forma efetiva a perda de gordura corporal. O uso dos recursos ergogênicos nutricionais no esporte. A compreensão de qualquer mecanismo ergogênico é fundamental para o desenvolvimento esportista, pois são capazes de melhorar a performance nas atividades físicas ou mesmo ocupacionais, tendo em vista a recuperação após o exercício. A associação entre os agentes ergogênicos fisiológicos e nutricionais podem caracterizar uma aplicação estratégica, pois além de trabalhar o desempenho físico, o consumo de nutrientes tem um grau de eficácia extremamente variável em relação à melhora da performance. Quando se fala em melhora da performance, muitas vezes os atletas buscam a melhora de marcas a qualquer custo, sendo pressionados por empresas patrocinadoras que os transformam em uma espécie de mercadoria, o que pode colocar o atleta em uma situação de risco para a sua saúde. A potencial utilização de suplementos nutricionais como recursos ergogênicos tem mostrado eficácia por prolongar o aparecimento da fadiga e aumentar o poder contrátil do músculo esquelético ou cardíaco, melhorando, portanto, o desempenho físico. Alguns autores afirmam que os ergogênicos nutricionais servem principalmente para estimular o tecido muscular,
por meio de oferta de energia para o músculo e aumentando a taxa de produção de energia do músculo. De maneira geral, uma alimentação adequada é fundamental para melhorar o desempenho de atletas ou de praticantes de atividade física. Por outro lado, deficiências nutricionais prejudicam o desempenho esportivo. Recomenda-se, portanto, que tanto atletas como praticantes de atividade física tenham uma alimentação equilibrada, a fim de garantir o fornecimento de todos os nutrientes necessários para a realização dos exercícios. Procedimentos metodológicos. O presente trabalho pode ser realizado através de pesquisas e aprofundamentos em livros, artigos de revistas científicas, artigos extraídos via internet e por meio de buscas nos bancos de dados da Medline, LILACs, Science Direct, periódicos CAPES e Cielo. Foram selecionadas obras de autores que compartilham da mesma ideia em relação ao uso de recursos ergogênicos, com o propósito de proporcionar um melhor desempenho e rendimento durante a prática de atividade física. Resultados e discussão. O presente trabalho, em forma de revisão bibliográfica, buscou, de forma indireta, detalhar os recursos ergogênicos nutricionais, suas características, atribuições e consequências do seu mau uso, baseado em fontes secundárias de informação, ou seja, livros, artigos, revistas e artigos científicos. Em um primeiro momento, a pesquisa direcionou-se em explicar o que são esses recursos e exemplificá-los. Posteriormente, foram apresentados tanto uma visão detalhada sobre a suplementação, como um alerta para a conscientização no consumo dessas substâncias, uma vez que ingeridas de forma incorreta, podem ocasionar resultados contrários aos esperados. Na sequência, foi estabelecida a relação dos suplementos com a aceleração do metabolismo e, consequentemente, com a queima de gordura e hipertrofia. Finalizando, considerou-se o consumo de recursos ergogênicos nutricionais por esportistas, facilitando o desempenho e garantindo melhores resultados. Considerações finais. Conclui-se, através desse estudo, que a busca pelo corpo e estereótipo perfeito hoje está em constante ascensão, para que se alcance o objetivo desejado, de forma mais rápida. Tem-se apostado em alternativas além da prática da atividade física, exercício ou esporte. De acordo com os resultados aqui estabelecidos após as pesquisas, o consumo de recursos nutricionais, como os suplementos, vem se configurando como uma alternativa viável para quem busca resultados mais rápidos e funcionais. Porém, assim como tudo que tem ligação com a saúde, é preciso auxílio profissional para uma análise minuciosa das individualidades de cada indivíduo. E aqui são as nossas referências.